essa negociação agora, podemos dizer assim, do Flamengo, então, pela sua cria. Lucas Paquetá, revelado no rubro-negro, que agora pode, quem sabe, pintar de volta na equipe carioca. Que o Flamengo está interessado na contratação de Lucas Paquetá, todo mundo sabe disso, tá saindo em todos os portais esportivos, né? E durante esse vídeo aí, vamos entender quais são as condições que o West Ham exige do Flamengo para uma possível liberação do jogador. Mauro César explicou todos os detalhes dessa negociação, beleza? E também vamos ver aí o motivo da venda de Wallace Yan para o Bragantino. O Flamengo vendeu ele durante o jogo contra o Bangu. Saiu ao vivo aí a notícia de que o jogador teria sido vendido, certo? Mas antes da gente ver essas informações, não deixe de se inscrever no canal, dê o like no vídeo, beleza? Para fortalecer grandemente o canal que está crescendo graças à ajuda de vocês, beleza? Então eu conto com esse apoio de vocês para que eu possa continuar trazendo vídeos para vocês, beleza? Então, bora pro vídeo. Ontem o Rodrigo Matos do UOL trouxe a informação de que o West Ham aceitava negociar. Que início não tinha nem papo, não queremos vender e tal. E hoje o Guardian trouxe a informação que eles aceitam negociar o jogador agora, mas ele teria que ficar por empréstimo na Inglaterra até o final da temporada. A temporada termina pro West Ham no dia 24 de maio, último jogo, né? Eles tentam escapar do rebaixamento, faltam 17 rodadas, está 7 pontos atrás do último time que não ocupa a zona de rebaixamento, que é o Nottingham Forest. Situação bem difícil. Então, já houve esse pequeno avanço. Mas ainda falta acerto com relação a valores e tudo mais, né? Não sei se esse modelo vai interessar o Flamengo, acho que vai depender muito das cláusulas, né? Porque você vai pagar agora, o jogador vai ficar por lá, e se ele se machucar, você teria que colocar uma série de outras questões aí para serem discutidas. Mas não deixa de ser um avanço, né? Eu continuo achando que isso só reforça a tese de que essa negociação só é factível para o meio do ano. Não entendo como o West Ham liberaria o jogador agora, na situação em que está, e ele tem contrato. Ou seja, em tese, ele tem a obrigação de cumprir seu contrato de jogar. O clube não é obrigado a vender o cara pro Flamengo. Por que ele tem que vender? Não é obrigado a vender. Tem um contrato até 27, né? Essa meia temporada que falta, aproximadamente toda a outra temporada, em que o time poderá até ir para a segunda divisão. E como eu trouxe a informação, os salários lá do West Ham, nos contratos dos jogadores, reza que se o time for rebaixado, eles têm redução de 50% na remuneração. Então, quem ficar no West Ham jogando segunda divisão vai ganhar metade do que ganha hoje. Esse é um outro ponto relevante que ajuda até a entender também porque o jogador pode ser interessante sair, né? Porque, por mais que ele ganhe bem lá, se quer pela metade, fica muito mais próximo, se não ficar abaixo até daquilo que um clube brasileiro pode pagar nessas condições. Mas é um avanço, é um avanço. Essa notícia foi vazada pelo próprio West Ham pro jornal inglês. Foram eles que vazaram, e eu confirmei com detalhes com pessoas que estão participando da negociação, e confirmar, de fato, eles sinalizaram com essa possibilidade. Então já é um avanço, porque já começa o clube inglês a admitir a possibilidade de negociar o jogador, mas também reforça, como eu disse, a ideia, que me parece muito lógica, de que somente no meio do ano essa negociação pode ser viável, como falamos há pouco do Arias, por exemplo. O Palmeiras pode querer o Arias? Pode, mas é difícil. O cara tá jogando, o time vai chegar, já estamos rebaixados. Não é assim. Faltam 17 rodadas. Então, da mesma maneira que o Fluminense em 2009 escapou do rebaixamento de forma inacreditável, lá nos ingleses também vão encontrar algumas histórias assim, do time que reagiu, que venceu, que fez não sei quantos pontos. Então, eles vão lutar até o final. Quando chegar no momento ali que não tem mais jeito, aí pode ser até que isso possa ser precipitado, uma decisão de saída do jogador e tudo mais. Aí depende também do mercado, né? Que o jogador pode ter aberto ou não. O time pode se afundar, mas o cara consegue se destacar minimamente, e outros clubes falam, esse cara é bom. O time foi péssimo, mas esse cara pode ser útil, ele pode até ficar por lá. E no caso do Paquetá, essa negociação só existe, e agora já podemos chamar assim de negociação, né? Porque ele quer vir para o Brasil, ele quer voltar para o Flamengo. É só por isso. Se não fosse o movimento do jogador, essa conversa nem existiria, ele continuaria por lá, mas ele está decidido a voltar. Outros detalhes que o jornal inglês traz é que ele teria ficado emocionalmente muito abalado por toda aquela questão lá da acusação de envolvimento de aposta, depois ele foi inocentado, isso implicou também numa queda de rendimento e tudo mais, e aí ele gerou uma insatisfação e ele quer voltar. E, pelo jeito, o clube começa a entender que pode ser uma coisa inevitável. E outro aspecto também que os ingleses informam é que é um detalhe interessante, estava até observando isso. O West Ham tomou gol em todos os jogos na temporada. Todos os jogos. Não teve um jogo que não foi vazado. Boa defesa do West Ham. Desde agosto. E eles estão pensando também no seguinte, se eles conseguem vender o jogador agora, eles conseguem, de repente, reforçar a defesa. Mas aí o Flamengo teria que pagar agora para o jogador que viria no meio do ano. Essa é a complicação. Mas, para eles descerem no patamar de 35, 40 milhões de euros, o João Castelo Branco trouxe um número ontem de 80 milhões de libras que teriam sido assinadas pelo Manchester City quando pensou em contratá-lo antes do imbróglio das apostas, que emperrou essa negociação. Até acho que esse número faz mais sentido, porque falaram muito, 60 milhões de euros e tudo. Não, isso foi quanto o West Ham pagou para o Lyon. Cerca de 60 milhões de euros. Então, para vender para o City, eu não lembro das cifras, né, mas faz sentido. O João Castelo Branco, que é correspondente lá em Londres, ontem ele trouxe essa informação, que as cifras girariam na casa de 80 milhões de libras se o negócio fosse concretizado. E o que acabou, evidentemente, não acontecendo, porque o Paquetá poderia ter sido até banido do futebol se ele fosse condenado. Então, o City tirou o time de campo. Então, assim, por que você vai vender por 40 um jogador que você poderia valer mais que o dobro? Né? Tudo bem que o momento é outro, mas é uma queda muito grande. Então, alguma compensação o West Ham vai querer. Você me adianta uma grana, eu consigo, que tem questão de fair play financeiro, entrou um dinheiro em caixa, estou vendendo um jogador, vou trazer um zagueiro para reforçar a minha equipe, até alguns nomes lá são especulados, porque eu tomo gol todo jogo, tenho que parar de tomar gol para ver se eu paro de perder jogo e se escapa do rebaixamento, e aí eu cedo o jogador no meio do ano. É aquela coisa, são concessões ali. Do ponto de vista do Flamengo,
para pagar alguma coisa de forma adiantada, ele certamente vai querer se proteger, né? Especialmente com relação à possibilidade de uma lesão. Porque nesse caso, o jogador só vira depois da Copa, né? Como ele deve ir para o Mundial, provável que ele seja convocado, a temporada termina em maio. Logo depois ele vai estar na seleção. Ele pode ser apresentado no Rio de Janeiro, tudo, e já vai embarcar daqui a pouco para os Estados Unidos. Então ele só jogaria mesmo para o Flamengo na segunda quinzena de julho, né? Essa que é a realidade, para a segunda metade da temporada aqui no Brasil. Ainda falando do Mengão, para a gente arrematar o assunto da equipe do Rio de Janeiro, o Wallace Yan, jovem atacante do Flamengo, foi negociado com o Bragantino. Uma negociação que gira em torno dos 10 milhões de euros, pouco mais de 60 milhões de reais, e que já falou em tom de despedida, né, depois da partida contra o Bangu. Falou já em tom se despedindo do Clube de Regatas do Flamengo, que toda a sua trajetória foi com a camisa do Flamengo e agora estão sendo negociados com a equipe paulista, a equipe do Bragantino. A gente tem o vídeo dessa sonora, então, o Wallace Yan, que passou pela zona mista, falou rapidamente sobre essa negociação e sobre estar de saída da equipe do Flamengo. Pelo carinho, a torcida, tudo no clube tem por mim. Sou um garoto que aprendi muito aqui. Tô indo embora de casa, mas espero dar bastante alegria aí, valeu? Crédito do vídeo tá ali na tela, né, Gabriel Orfão? Então o vídeo do Wallace é bastante emocionado com essa despedida do Flamengo, chorando bastante. Ele que cresceu com a camisa rubro-negra e agora se despede. O Wallace que tem com a camisa rubro-negra 37 jogos, 7 como titular, 7 gols, 5 assistências, 87 minutos para participar de gol. E aos 20 anos de idade, deixa o Flamengo com 4 títulos conquistados. Uma Libertadores, um Brasileirão, 2 campeonatos cariocas, fazendo parte do elenco principal rubro-negro. Mauro César Pereira, Flamengo vendendo então o jogador para o Bragantino. O Wallace deixa a equipe rubro-negra. Foi até uma notícia que surgiu ontem que surpreendeu, né? Tá jogando aí, jogou contra a Portuguesa, ontem contra o Bangu, né? O time da base, ele é o único ali já incorporado aos profissionais que tá jogando, né? E fez essas partidas. Ele perdeu muito terreno, né? Não teve atuações tão boas no segundo semestre, fez gol contra o Chelsea, tudo, depois ele caiu de rendimento, teve algumas polêmicas, expulsão contra o Bahia, que ele praticamente pediu para ser expulso, isso pegou mal. E o rendimento também dele caiu, né? Ele não... Tanto que o Flamengo ficou sem centroavante e ele foi um dos jogadores que não conseguiu aproveitar oportunidades ali. O técnico procurando alguém para o lugar do Pedro ali, lógico, são outras características, ele não conseguiu também se adaptar, porque não é exatamente um centroavante, né? É o tipo da contratação que o Red Bull Bragantino gosta de fazer, né? Contratar jogadores assim jovens, né? O montante que se fala, uns falam em 10, outros falam em 12 milhões de euros, 70%, eu acho uma venda bem importante, né? Pela idade, pelo que o jogador até agora apresentou, que não foi tanto assim, mais uma expectativa de futuro. E se for realmente isso, né? Ainda não confirmaram oficialmente, o Flamengo ainda ficaria com 30% no futuro para uma venda eventual. Eu acho que é uma negociação boa para o Flamengo e um investimento típico do Red Bull Bragantino. Ele trabalha geralmente assim, né? Ele vai buscar jogadores. O John, que está lá hoje, por exemplo, que era do Palmeiras. O Natan, que ele foi buscar no Flamengo e depois foi para a Itália. Fez isso com o Elinho também. Elinho e tantos outros, né? Então, está dentro de uma lógica aí da linha de trabalho do Red Bull. Pode ser um time importante para que ele possa também evoluir, amadurecer, né? O Matheus Gonçalves também, o Flamengo emprestou o Red Bull, depois não houve acordo, por isso não foi vendido, aí foi para o Oriente Médio. Mas acho que é uma venda boa, muito boa. Acho que é um valor muito bom para um jogador novo, pelo que ele apresentou até agora, né? Porque o Wallace é muito mais uma expectativa de um jogador que possa crescer do que uma realidade no momento. O Red Bull faz essas apostas e acho que o Flamengo, se vender por esse valor, está vendendo muito bem. Então, galera, vimos aí, né, todas as informações que o Mauro César passou sobre a negociação do Flamengo com o West Ham para uma possível contratação de Lucas Paquetá, né? E o que o West Ham pôs na mesa aí, né, para uma possível liberação do jogador. O West Ham impôs, né, de que caso venha a realizar essa venda, fique com o jogador emprestado até o término da temporada da Premier League, né, na verdade, temporada inglesa, para uma possível luta aí contra o rebaixamento, beleza? Uma vez que o clube está 7 pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Nottingham Forest, certo? E também vimos aí a venda, né, de Wallace Yan, que o Mauro César concordou de que foi uma ótima venda aí. O Flamengo vai permanecer com 30% do jogador, certo? Para uma possível venda aí no futuro e uma possível rentabilidade maior aí para o Flamengo, caso ele se destaque no RB Bragantino, né? E o Flamengo tem esses 30% aí para ganhar ainda mais dinheiro com a valorização do jogador, beleza? Então, sucesso aí para o Wallace Yan. Não deu muito certo no Flamengo, chegou se destacando, mas infelizmente caiu muito o rendimento, mas sucesso para o garoto, beleza? Então, agradeço aí a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve agora, beleza? E até o próximo vídeo.